Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à nossa aula de prevenção e controle de perdas. E a gente falou da APR. Na APR a gente tem que ter uma noção das funções de cada pessoa para a execução das atividades. Então a gente precisa de uma equipe, muitas vezes multidisciplinar, que tem funções específicas na análise da tarefa, em específico, na análise dos períodos. Então a gente tem que ter membros que conheçam da atividade, do processo, e que entendam da segurança. Então, muitas vezes para uma PR ela ser bem aplicada, muitas não, é necessário que o trabalhador seja treinado nas atividades a serem desenvolvidas e nos requisitos de segurança, porque eu não consigo avaliar um risco, identificar perigos, se eu não for treinado para isso, se eu não tiver um olhar diferenciado para isso. Então é necessário que a gente tenha essa noção da atividade, dos pré-requisitos da atividade e dos procedimentos de segurança. Para isso a gente tem que ter um POP, procedimento operacional padrão, que é algo que a gente vai falar posteriormente, certo? Aqui a gente fala aqui da composição recomendável da equipe da PR. Por exemplo, a função, perfil / atividades. Geralmente toda atividade ela é precedida de uma análise. Ela deve ser precedida de uma análise de risco. E a gente tem as responsabilidades baseadas no perfil da função. O coordenador é o responsável pelo evento, pela equipe, né? De reunir as informações necessárias, entender as especificações técnicas de projeto, distribuir material para a equipe, programar a reunião pré-execução e acompanhar o processo de uma maneira geral, né? Porque eventualidades podem ocorrer. Então, ele tem que ter aquela relação de, vamos dizer assim, de afinidade com quem está executando o serviço para se fazer até uma nova análise, uma vez que se na primeira análise não foi feito por completo e foi identificado um perigo, um risco na execução, eu posso dar continuidade a essa análise preliminar de risco, essa análise do risco ali naquele momento, daquele novo evento, daquela nova situação. A gente vai ter o líder pessoal, que ele vai conhecer a metodologia, ele vai ser responsável por explicar a metodologia a ser empregada pelos participantes. Aí eu vou fazer, de repente, eu vou falar aqui da minha área, da área de engenharia elétrica. Eu vou fazer o desligamento de uma rede. Eu vou ter que ter um contato com o pessoal da subestação, eu vou ter que saber quais equipes vão trabalhar, que chaves vão ser seccionadas, que trecho da rede vai ser seccionado, quais equipamentos que eu vou utilizar. Então o líder, ele vai entender de tudo isso. Eu vou ter os especialistas, que é o pessoal que não estarão ou não ligados no evento, mas que detém informações sobre o sistema. Nesse caso, por exemplo, o pessoal da subestação, ele não está trabalhando, por exemplo, na manutenção da rede, mas é o responsável por manter a rede desligada enquanto o processo de manutenção está sendo executado. Então, para não ter um religamento, vamos dizer assim, automático, né, do sistema, como muitas subestações são automatizadas, e você ficar tendo aquele feedback. Outros não, eles estarão ali, vamos dizer, no ponto de execução. E óbvio que toda atividade que é desenvolvida, eu vou fazer aqui, de repente, concretagem de uma laje, que é uma coisa mais complexa, ou então a gente vai fazer a manutenção de determinadas máquinas ou instalações, se tem um relatório do que foi feito, claro, o objetivo das atividades, né, com as devidas planilhas de APR, porque essas APRs, elas ficarão com cópias com o pessoal da segurança e cópias com setores técnicos do que foi feito como procedimento. Então, muitas vezes na APR a gente tem uma estimativa de tempo, dos custos requeridos, da atividade, das possíveis modificações nas instalações.
enfim, dos homens horas trabalhados para alcançar aquele objetivo. Né? A gente vai poder também objetivar a natureza dos resultados, né? Entender quais são os eventos e consequências. Por exemplo, eu vou estacionar o carro, vou fazer uma execução de um serviço externo. Eu vou fazer a execução daquele serviço externo, qual os riscos e perigos que estão ali existentes, por exemplo, de atropelamento. Então, uma das maneiras seria estacionar da maneira correta, de maneira que eu possa colocar uma sinalização, um pisca-alerta, se for no período da noite. Enfim, eu tenho maneiras de avaliar o risco, entender as medidas de controle e, caso, porventura, essas medidas de controle não forem adotadas, a gente tem as consequências, né? Então, para isso, a gente pode estar fazendo uma avaliação qualitativa ou quantitativa, porque essa questão da quantitativa, a gente vai observar, por exemplo, é a probabilidade de falha de um sistema. Então, o próprio fabricante ele dá a probabilidade de falha baseada em determinados estudos. Então, a gente tem como fazer cálculos de probabilidade para isso. Essa é uma coisa que a gente pode ver posteriormente. Mas a grande maioria das vezes, no dia a dia, a gente vai estar fazendo isso de uma forma qualitativa. Então, a apresentação técnica da PR. A gente tem uma metodologia, que compreende a execução de algumas etapas. Então, eu vou ter a definição dos objetivos, do escopo da análise, da definição das fronteiras do processo, do que é que vai ser analisado. Eu estou aqui executando tal serviço em tal área, em tal máquina. Coletadas as informações, por exemplo, climatológicas. Eu vou fazer análise de risco porque eu vou estar fazendo movimentação de carga. Se tiver, por exemplo, ventando muito, eu posso ter esse trabalho comprometido. Em relação às instalações, os riscos envolvidos, se há uma subdivisão de processo, de módulo, de análise. Então, a gente tem que entender. A gente pode estar realizando essa PR através de uma planilha, um preenchimento de planilha, simplesmente pontos a serem adotados, risco X, risco de explosão, risco com produtos químicos. Identificar categorias de risco por frequência e severidade, com a matriz de risco, que a gente vai ser o assunto da nossa próxima aula. A análise dos resultados e a preparação desse relatório. Aqui a gente tem uma apresentação de uma APR simples. Eu tenho o objetivo da análise, o órgão, a folha, a fase, a execução, executado por quem, número de pessoas envolvidas, né? E a gente pode estar vendo qual evento indesejado, as causas, consequências, medidas de controle e os perigos existentes e as possibilidades aí do que a gente pode fazer em termos de emergência. Esses seriam os pontos aí críticos para a gente fazer uma planilha de APR, tá? Então, a aula de hoje a gente termina aqui só mostrando uma APR completa, certo? Que é uma APR de viagem aérea, análise preliminar do risco, objetivo, análise da viagem aérea, o órgão, folha, número, data, fase, deslocamento de casa ao aeroporto. Tem um evento indesejado ou perigoso, atraso na chegada do aeroporto. As causas, quebra de um táxi, trânsito congestionado, sair atrasado. E eu tenho consequência disso, que é a falta de tempo para despedidas, correrias, perda do voo. E eu posso estabelecer medidas de controle para esse risco específico. Aqui a gente está fazendo uma PR para uma situação comum do dia a dia, tá? Medidas de controle do risco e de emergência. Escolher um táxi de qualidade, sair com antecedência, utilizar táxi com rádio, levar telefone celular. No caso de quebra de táxi, ligar para o centro e solicitar que o próprio motorista faça a comunicação via rádio. Enfim, eu tenho o evento indesejado, as causas, consequências e medidas de controle a serem adotadas. Então, isso aqui a gente pode fazer para N situações, tá ok? E a gente fecha a aula de hoje com essa análise preliminar de risco genérica, tá? Depois a gente pode estar vendo também análise de risco, análise preliminares de perigo e análise preliminares de riscos
específicas, né, de cada atividade. Né? A gente pode excluir algumas atividades aí para a gente poder fazer uma análise, tá ok? Então, até a próxima, gente.